visão clara e a palavra liberada. Quando eu não tenho uma visão clara, a minha visão pode apontar para um lugar que Deus não está, mas a minha boca está declarando isso. Eu vou chegar mais rápido em lugar nenhum. Quando eu tenho uma visão clara, mas eu não libero a palavra e não me movo pela palavra da fé, eu vou ser só alguém com uma boa ideia de Deus, ou que recebeu um sonho de Deus, mas que nunca vive a vontade de Deus. Sabe aquela pessoa que há 20 anos fala com você da mesma ideia, mas nunca tirou do papel, ou que recebeu de Deus uma visão para um ministério que nunca aconteceu, ou que está sempre à expectativa de algum romper que nunca se manifesta? Talvez seja alguém que até recebeu uma visão clara, mas ainda não se moveu pela fé. Você entende como que é importante as duas coisas caminharem juntas? Se eu tenho visão, mas eu não caminho, eu sou só alguém com uma boa ideia. Se eu tenho ousadia e disposição para isso, se eu tenho fé para avançar, mas eu não tenho uma visão clara, eu posso estar correndo para um lugar diferente daquele lugar que Deus me chamou para correr. Mas quando a minha visão está alinhada e eu me movo pela palavra da fé, irmão, a palavra de Deus diz que eu vou voar alto como águia. Nós correremos e não nos cansaremos. Que até os jovens tropeçam e caem, mas aqueles que confiam no Senhor. Visão clara é fundamental para você reinar sobre o caos. Visão clara, irmão, faz você não ser sabotado pelos seus sentimentos. Quando tudo diz que você deu errado, você traz à tua memória a visão que Deus te deu, e você não se torna mais refém das vozes da multidão. Você sabe que Deus te deu uma palavra. Vamos ser sinceros, se José se movesse pela opinião da multidão, ele era um fracassado. Se Davi se movesse pela opinião da multidão, ele teria matado Saul. Irmão, se Jesus se movesse pela opinião da multidão, ele teria aceitado o bom conselho de Pedro e teria sido poupado da cruz. A gente não estaria de pé. Existem bons conselhos da multidão, mas nenhum deles se compara a uma boa palavra vinda de Deus. Existem bons conselhos. O problema é que alguns desses bons conselhos estimulam a gente a administrar alguns problemas. Irmão, olha para mim, cuidado com quem respeita demais os seus limites. Eu sou afiado porque eu ando com pessoas que são melhores do que eu em algumas áreas que eu ainda não rompi, que carregam algo que eu não carrego, que já viram coisas que eu não vi, que já viveram em Deus coisas que eu não vivi. Então eu derramo algo que eu tenho sobre eles, e eles derramam muito do que eles têm sobre mim. É uma edificação mútua. Então quando o pastor André me exorta sobre algo, eu preciso entender que a caminhada dele é infinitamente maior do que a minha. Ele conquistou o direito de ser ouvido. Os meus pais podem falar sobre casamento, porque são casados há décadas e o casamento deles me inspira. Tem alguns amigos que eu olho os filhos e eu falo, uau, cara, eu queria aprender a criar meus filhos como esse cara cria. Olha que precioso que é o filho dele. Olha a educação que tem a filha dele. Você tem que ser seletivo em quem você para ouvir, irmão, porque a grande verdade é que tem muita gente parando para ouvir quem não tem nada para falar. A gente está falando sobre isso no carro essa semana. Um menino que estava querendo dar conselho para o Sami que sobre filhos, nem filho tem, nem casado é. 10 minutos dando um sermão sobre criação de filhos. Aí alguém no carro comentou, cara, mas o cara nem tem filho. A gente falou, não, é pior do que isso, porque ter filho não te dá autoridade para ensinar sobre criação de filhos. Você primeiro cria o seu filho, quando ele for criado, os frutos vão dizer se você acertou ou não. Ter um filho não torna ninguém mais maduro do que quem não tem. Agora, quando os nossos filhos se tornarem homens, o homem que eles se tornaram vão apontar a respeito da criação que eles tiveram. É interessante porque lá em Abu Dhabi, lá em Dubai, estava conversando com uma família e ele falou, pastor, aqui o meu nome mudou. O meu nome é Flávio, mas aqui eles me chamam, eu não vou lembrar o nome agora, mas vamos supor que o filho dele seja, sei lá, Patek, porque é tipo isso assim. E lá, pai de Patek, vamos supor que o termo pai seja Aba, ok? Então meu nome aqui agora é Aba Patek. Eu sou pai do Patek. Se o seu nome for Felipe, vai ser, estou dando só um exemplo, tá? Vai ser Aba Felipe, Aba Cecília. Por quê? Porque eles chamam você pelo nome do seu filho. Então agora eu não sou mais quem eu era, agora eu sou pai do meu filho. Por quê? Porque as pessoas que conhecem o meu filho fala muito a respeito de quem eu sou. Olha isso, irmão. Mas sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de... O que é? É o Benício? Foi só falar, hein? E aí, Ben, está bem, meu filho? Está bem? Aí eu lembrei de algo
impressionante o que acontece na Bíblia. A Bíblia diz que quando Davi mata o gigante, o rei pergunta quem é o pai desse menino. Irmão, ele não pergunta quem é esse menino. A dúvida dele é, irmão, quem é o pai desse menino? Porque ele pensa assim, se esse moleque mata um gigante, imagina o que o pai dele não faz. Você está comigo? Irmão, guarda isso. Guarda isso em nome de Jesus. Pessoas vão ver o que você está vivendo e vão querer saber quem é o seu pai. Irmão, olha a prosperidade desse cara. Irmão, quem é o seu pai? Você vai falar, senta aqui, deixa eu te contar uma história. Pessoas vão ver os frutos que Deus vai gerar na minha família por obediência e não porque a gente é capacitado para isso. Eu não fui capacitado para pastorear em Miami, eu não tinha nem a cidadania, nem a imigração e nem a língua. Deus me trouxe de forma sobrenatural. Agora deu para a gente uma autoridade migratória e vai dar em algum momento uma autoridade também da língua. Eu não tinha nada que me capacitasse para liderar uma igreja em Alphaville. Mas Deus, ele é especialista em confundir os que pensam que são, usando os que sabem que não são e carregam a glória do grande eu sou. Irmão, se você souber quem você é, se você tiver visão clara sobre quem você é, sobre o que Deus tem para você, sobre a palavra que Deus já liberou sobre você, sobre o futuro que Deus desenhou para você, nenhum conselho da multidão vai te fazer desanimar da palavra que Deus já te deu. Você lembra de Neemias? Neemias está lá reconstruindo. Ele fez em dias o que aquele povo não conseguiu fazer em décadas. E chega no momento que não conseguiram pará-lo, não conseguiram distraí-lo, não conseguiram desanimá-lo. E aí então mandam um mensageiro falar com ele. Ei, Neemias, a gente queria conversar com você, desce para a gente conversar um pouco. E Neemias responde o mensageiro: avisa que eu estou ocupado demais com uma visão que Deus me deu. O mensageiro retorna outras vezes com o mesmo convite. Ele recebe de Neemias a mesma resposta. Irmão, olha para mim. Quem tem uma visão clara de Deus não perde tempo discutindo com quem tem uma opinião natural. Guarda isso. Pastor, você não acha que... Não, eu não acho. Pois Deus já me deu uma visão. Eu parei de achar e eu estou me movendo pelo que Ele acha. É melhor do que o que eu acho. Pastor, você não acha melhor? Não, eu até achava, mas Deus falou comigo diferente, é por isso que a gente está se movendo. Pastor, você não acha que a gente precisava? Então, eu também achava, naturalmente faz sentido, mas Deus me mostrou uma visão que é para o outro lugar, e Ele não precisa provar para mim que sabe o que faz, porque eu escolhi deixar Deus ser Deus na minha vida, irmão. Eu abri mão do controle. Você está comigo? Diga amém. E vou finalizar. Uau, 8.400 famílias conectadas. Jesus. Você pode celebrar Jesus, você pode celebrar cada família que está conectada. Jesus. Verdade, irmão, que a gente usufrui à medida que a gente desperta. Olha para mim, não perde isso, por favor. Se você precisar sair, eu vou terminar em 4, 5 minutos. Se você precisar sair, não tem problema, mas você que está aqui, olha para mim, não se distrai. Irmão, você só usufrui daquilo que você despertou. Eu recebi essa palavra uma vez e para mim fez muito sentido. Alguém que eu nunca conheci pessoalmente. É uma mulher, é uma influencer. Eu nunca imaginei que ela tinha que Deus usava ela através do profético. Ela mandou uma mensagem no direct e falou: André, tudo bem? Cara, Deus me deu uma palavra para você. E Ele disse que as áreas do seu ministério que ainda não foram ativadas são áreas que você ainda não discerniu. E à medida que você for entendendo, Ele vai fazendo. Cara, aquilo foi tão poderoso, porque eu parei para analisar os meus últimos anos e todas as áreas que eu rompi são áreas que eu entendi o que Deus esperava de mim. E todas as áreas que eu ainda não rompi são áreas que eu ainda estou confuso. Deus, eu estou confuso, eu não sei se é isso ou aquilo, eu não sei se é para eu fazer isso, eu não sei se é para eu ir para cá ou para cá. Irmão, à medida que você desperta, você rompe. À medida que você desperta, você usufrui. Um homem que entendeu que a coisa mais preciosa que ele tem é a família, vai parar de perder tempo com qualquer coisa que não seja o principal. Um homem que entendeu que o que tem de mais poderoso na história dele é poder trabalhar e construir algo com Deus, não vai ficar vindo só para assistir um culto. Ele vai querer fazer parte da construção junto com Deus de algo que é maior do que ele. Você percebe que à medida que você vai despertando, você vai usufruindo. Tem gente que pergunta: pastor, por que você prega
prega com tanta paixão? Porque um dia eu entendi que alguém pode estar me ouvindo pela última vez, no meio de uma multidão com 8.400 pessoas. Se tiver pelo menos 2 pessoas por média em cada casa, a gente está pregando hoje para 16 mil pessoas. E eu tenho certeza que talvez nessas 16 mil pessoas, alguém pode estar ouvindo falar de Jesus pela última vez. Então essa clareza traz para mim um entendimento, e por isso eu preciso queimar como se fosse a última vez, porque vai ser para alguém. Você está comigo? Diga amém. A clareza, irmão, faz você ser mais intencional, mais apaixonado, mais intenso. Faz você se mover menos por opiniões alheias, menos por circunstâncias externas. Você não é mais refém daquilo que está ao teu redor, porque você carrega uma palavra de Deus. Deus já me comunicou algo e eu me movo por aquilo que Ele me mostrou. E não importa o que dizem, o que pensam, o que se levanta. Se Deus é por nós, irmão, quem será contra nós? Provérbios 25:2 diz que a glória de Deus é ocultar certas coisas. Olha que forte isso, irmão. A glória de Deus é ocultar certas coisas, e tentar descobri-las é a glória dos reis. Irmão, olha para mim, eu vou terminar aqui. Por que Deus não deixa tudo tão claro para todo mundo? Porque a dinâmica que Ele quer estabelecer é de intimidade e relacionamento. Tem coisas que Ele revela para toda a criação. Tem coisas que Ele revela só para a multidão que está perto. Tem coisas que Ele revela só para os discípulos que estão ao lado. Tem coisas que Ele revela só para os amigos. A palavra de Deus diz, olha que poderoso isso. Deixa eu achar qual que é o versículo. João 15:15 ele diz: eu já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai eu tornei conhecido a vocês. Mateus 13:10 diz: os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Senhor, por que você fala através de parábolas? Nem todo mundo entende. E ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Sabe o que é interessante? Eu vou finalizar aqui. A banda pode subir. Sabe o que é interessante, irmão? À medida que eu caminho com Deus, Deus me revela algo além. Porque Ele sabe que eu estou com fome e eu estou pronto para ouvir os segredos que Ele quer compartilhar. E eu caminho mais, Ele fala mais. Eu mergulho mais, Ele derrama mais. E eu busco mais, e Ele me entrega mais. E eu me quebranto mais, e Ele transborda mais. É por isso, irmão, que tem gente que tem 1 ano de jornada de fé e está vivendo coisas que tem gente que está há 20 anos caminhando com Deus e ainda não viveu. Sabe qual que é um princípio da miopia? A miopia, você já conheceu alguém que você até achou que a pessoa era antipática, depois de algum tempo você descobriu que ela era míope? Alguém se identificou aqui, ó. Alguém? Você fala assim: cara, passei por você, você nem falou comigo. E falou: mano, eu nem vi. Alguém já viveu isso? Por que isso acontece? Porque é uma característica de você até enxergar, mas não consegue discernir o que está enxergando. Irmão, olha para mim. Tem muita gente que está míope na fé, porque você até consegue enxergar que Deus está aqui, mas você ainda não discerniu o que Ele está fazendo. Você consegue até enxergar que Deus tem algo para esse ano, mas você ainda não conseguiu discernir o que Ele tem para você. Você consegue até enxergar que Deus está fazendo uma coisa nova, mas você não consegue ainda discernir o que Deus está fazendo. Irmão, a palavra de Deus tem um versículo que eu acho tão poderoso. Ele diz assim: veja, eu estou fazendo uma coisa nova, vocês não percebem? Irmão, Deus está fazendo uma coisa nova no meio do povo, está gerando uma fonte de água doce no meio do deserto, e ainda assim tem gente que ainda não entendeu que Deus está gerando uma nova estação. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação, e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários, e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu. Eu quero falar sobre uma paternidade segundo o coração de Deus, amém?
Porque o modelo de Deus de paternidade fala a respeito de encorajamento, o modelo de Deus de paternidade fala a respeito de proteção, de provisão. Olha que interessante, a Bíblia diz que quando Moisés recebe de Deus uma missão, Moisés olha para ele, olha para a missão e fala: Deus, mas quem sou eu? A resposta de Deus para ele é: eu estarei com você. A paternidade no modelo de Deus sabe que você não tem tudo o que você precisa. Irmão, eu quero pregar essa noite, pega essa chave. Você não tem tudo o que você precisa, mas o fato do pai estar com você já é tudo o que você precisa. Então, às vezes o filho olha para si e fala: eu não tenho o que eu preciso para chegar lá. Mas a chave não é o que você já tem, é o que o pai tem para te dar. Deus, quem sou eu para libertar o povo, para afrontar Faraó, para passar pelo mar? Deus fala para ele: filho, eu sou com você. O salmista em outro momento fala: mesmo que eu ande por um vale de sombra e morte, mal nenhum eu temerei, porque tu estás comigo. A chave da paternidade, segundo o coração de Deus, é o fato de Deus, como um bom pai, nunca deixar o seu filho desamparado. Aí talvez alguns vão dizer: pastor, mas na minha história não é bem assim que funcionou, porque no ano passado eu enfrentei a maior crise da minha história. Porque há 10 anos atrás eu enfrentei um momento difícil na minha casa, porque esse ano eu perdi a minha empresa, ou eu enfrentei um momento difícil de saúde. Irmão, olha para mim, a gente tem que entender que o fato de Deus permitir que algumas coisas aconteçam, não significa que Deus não nos proteja enquanto elas acontecem. O mesmo Deus que permite é o Deus que protege. Deus permitiu a fornalha, mas protegeu na fornalha, inclusive dançou com eles lá dentro. Deus permitiu a tempestade, mas protegeu na tempestade. Deus permitiu o gigante, mas protegeu do gigante. Deus permitiu tudo que os heróis da fé enfrentaram, mas protegeu cada um deles. Então eu tenho que entender que a paternidade de Deus não significa um Deus que me livra o tempo inteiro, mas um Deus que me protege o tempo inteiro. Você está comigo? O problema é que às vezes a gente está com uma paternidade deformada, e a gente acha que um bom pai me livra do processo. Se o teu pai te livra do processo, o teu pai está te poupando da promessa. Porque por mais que meninos possam ouvir de Deus visões de futuro, Deus só faz acontecer quando a gente se torna homem. Deus não tem problema em compartilhar visões e sonhos com meninos. Compartilhou com José quando ele era novo. Compartilhou com inúmeros heróis da fé visões e sonhos. Mas por mais que Deus não tenha problema em compartilhar com você enquanto você é menino, Ele não vai fazer enquanto você não se torna homem. A Bíblia diz que Jesus, Ele crescia em sabedoria diante de Deus e do povo. João Batista crescia em sabedoria diante de Deus e do povo, até que chegou o dia em que Ele se revelou para Israel. Irmão, olha para mim, Jesus cresceu em secreto antes de se revelar em público. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Mandaram matar todos os primogênitos, queriam pará-lo antes do ministério dele começar. Cadê Jesus, irmão? Está no deserto. Cadê Jesus? Está na sinagoga. Cadê Jesus? Ele está aprendendo. Até que chega um dia que Jesus se levanta. Porque antes da gente começar a liberar em público, a gente precisa gerar em secreto. Então a paternidade, segundo o coração de Deus, ela prepara antes do envio, ela prepara antes da promessa. Por quê, irmão? Porque se Deus não nos preparar antes de receber, aquilo que Ele vai dar para a gente vai se tornar o nosso tropeço. Irmão, olha o que a Bíblia diz: não se coloca vinho novo sobre odre velha. A gente pode achar que isso é um castigo de Deus, mas isso é uma proteção de Deus. Porque o vinho novo, quando era colocado numa odre velha, a odre velha não suportava o poder do vinho novo. Então, se você coloca um vinho novo numa odre velha, ela se rompe e se perde a odre e o vinho. Olha para mim, vocês estão comigo? Então Deus está dizendo: eu estou te poupando porque eu te amo. Eu estou te poupando por zelo, não porque eu não quero dar, porque isso não é bom para você agora. Então, renova a tua odre e eu derramo o meu vinho. Essa é a paternidade no padrão de Deus. Não é um pai que dá tudo na hora que a gente quer, é um pai que dá na hora que a gente está pronto para receber. Então o que a gente tem que entender é que Deus sempre está pronto para dar. Talvez o que está faltando em mim é estar pronto para receber o que Ele sempre quis me dar. Você acha que eu não queria poder ter a oportunidade de plantar uma igreja no início da minha conversão? A pergunta é: eu estava pronto para isso? Você acha que eu gostaria de ter a oportunidade de pregar para príncipes da minha geração? A pergunta é: eu estou pronto para isso? Quantos que querem ser pai, mas a pergunta que a gente tem que fazer é: eu estou pronto para isso?
Porque quando eu entendo, irmão, que tudo que Deus permite que eu passe é um processo, eu paro de rejeitar o processo, eu começo a abraçar eles. Os processos não são o seu problema, os processos são uma ponte que Deus constrói para te levar para as promessas. O processo separa meninos de homens. Você está comigo? Diga amém. Processo, irmão, processo é libertador, processo ativa dons e chamados, processo forja caráter, processo nos ensina sobre resiliência. Resiliência foi uma palavra de ordem no ano passado. Resiliência nada mais é do que a capacidade de levantar depois que caiu. Não significa que a gente não vai cair, você vai cair, você vai tropeçar, você vai errar, você vai entrar numa porta que você jura que é de Deus e depois você vai ver que não é, é normal, faz parte. Fala comigo, isso é vida real. Isso é vida real, irmão. Agora o segredo não está da gente ficar com medo e nunca entrar. O segredo está em saber que mesmo se eu tropeçar, o meu Pai está pronto para estender as mãos e me colocar de pé de novo. Você está comigo? Qual é a característica que a gente vê na paternidade de Deus o tempo inteiro? Despertar a grandeza. Se a gente fosse falar de grandeza alguns anos atrás, na igreja brasileira principalmente, isso ia ser muito assustador para alguns, porque a gente aprendeu uma teologia que fala que a gente tem que diminuir o tempo inteiro para que ele cresça. Alguns vão dizer, pastor, isso está na Bíblia, eu sei. Mas essa é a fala de João Batista, não de Jesus. Pega essa chave, irmão. Essa é a fala do último profeta de uma antiga aliança, mas não é fala do segundo Adão da nova aliança. Olha o que João Batista diz, que eu diminua para que ele cresça. Olha o que Jesus diz, vocês são a luz do mundo. Que vocês brilhem como estrelas no universo, para que todos possam ver. Irmão, João Batista está no final de uma aliança limitada da letra, que depende de sacrifício de animais para poder ser perdoado. Jesus é a nova aliança no Espírito, que já pagou o preço, que já pagou o pecado, que já pagou meu passado e já restabeleceu todas as promessas que o pecado me roubou. Irmão, em Cristo eu posso viver como se o pecado nunca tivesse existido. Então Jesus está dizendo, olha, vocês são como estrelas, vocês vão brilhar para que todos vejam a luz de vocês. Esse brilho não fala a respeito de uma vaidade que aponta para você, e essa é a chave, porque é uma linha muito tênue. Esse brilho fala a respeito da luz de Deus que brilha em você. Porque vamos ser sinceros, irmão, vê se faz sentido. Quando eu estou em Deus, se eu como pastor peco, é uma vergonha para o evangelho. Se eu como homem casado faço alguma coisa errada, vai ser uma vergonha para a igreja que eu pastoreio, sim ou não? Então, da mesma forma que os meus erros causam vergonha, os meus milagres devem ser motivo de alegria. Então o que Deus está dizendo é, a partir do momento que você está em mim, filho, você se tornou um outdoor daquilo que eu posso fazer com um homem que está completamente rendido. Então o teu milagre vai apontar para mim, o teu green card aponta para mim, os teus filhos apontam para mim, as tuas promessas apontam para mim, os teus milagres apontam para mim. Por quê? Porque agora, quando você cresce, a minha glória cresce. Quando você cresce, se manifesta, se torna visível para todo mundo o Deus que em você habita. Eu vi uma frase, eu acho que é do Billy Graham essa semana, eu achei demais. Ele disse o seguinte, a cada 100 pessoas, uma lerá a Bíblia e as outras 99 lerão os cristãos. Isso é muito forte. Cada 100 pessoas, uma está lendo a Bíblia, 99 está lendo os cristãos. Lembra daquele milagre da mulher do fluxo de sangue? A Bíblia diz que ela tem um pensamento, anos sangrando, anos precisando de um milagre, ela gastou tudo que tinha, recorreu a todos os médicos, ela tentou de todas as formas, mas quando ela ficou sabendo que Jesus estava passando na cidade, ela pensou, se eu tocar na orla das vestes dele, eu vou ser sarada. Irmão, olha o nível de fé e de entendimento dessa mulher. Ela sabia que não precisava nem tocar em Jesus para ser curada. Ela sabia que ela não precisava nem tocar em Jesus para ser curada. Pastor, mas a Bíblia diz que ela tocou em Jesus. Não, a Bíblia não diz que ela tocou em Jesus. A Bíblia diz que ela tocou naquilo que tocava Jesus. Ela tocou na roupa de Jesus. Então essa mulher entendeu um princípio. A glória de Deus na nova aliança é algo tão poderoso que se eu tocar naquilo que toca a Ele, eu vou receber o que eu preciso.
Você está comigo? É esse princípio que Deus usa para nós. Tem pessoas que nunca tiveram encontro com Jesus, mas vão ter um encontro com você e vão encontrar Jesus em você. Tem pessoas que nunca ouviram Deus falar, mas vão ouvir você. Tem um amigo que está aqui visitando hoje, e eu não vou falar para não chamar atenção, mas hoje pela manhã veio um casal, e esse casal falou, cara, eu conheci esse seu amigo uma vez em Nova York, a gente estava num GC, numa célula, e ele liberou uma palavra para mim que, cara, eu nunca vi algo daquele tipo. É como se fosse uma visão que ele estava tendo, e ele estava impressionado, falando sobre palavras de sabedoria e palavras de revelação. E ele falou, cara, e exatamente o que ele falou aconteceu. Você vê, alguém ouviu Jesus falar e falou para quem nunca tinha ouvido ele falar. Esse é o princípio do Evangelho. Então por que eu estou compartilhando isso essa noite? Porque eu creio que quando você despertar para a grandeza, tudo ao teu redor vai começar a se tornar grande também. Tua família vai começar a sonhar com grandeza também. Irmão, grandeza, entende isso. Grandeza não é algo que se constrói em dias, ok? Eu lembro de uma frase do Irving McManus, alguns anos atrás, ele falou, a fama se constrói em dias, a grandeza é o trabalho de uma vida inteira. Grandeza tem a ver com você construir legado, grandeza tem a ver com você construir uma vida que vale a pena ser compartilhado. Irmão, é construir algo que vale a pena ser lembrado mesmo depois de você não estar mais aqui. Billy Graham construiu grandeza. E eu não sei por que eu estou falando dele hoje, mas pode fazer sentido para alguém. Tá? Alguém está recebendo algo de Deus essa noite? Olha que interessante, quando Billy Graham morreu, no velório dele, colocaram o caixão dele e o púlpito na frente. Eu lembro como se fosse hoje, isso me impactou demais, cara. Eu estava acompanhando algumas reportagens do velório dele, e aí o filho dele foi falar. E o filho falou, o meu pai pregou até na sua morte. Ele pregava sobre o céu, escreveu sobre o céu, falava sobre o céu. Agora a mensagem dele se tornou real. Meu pai foi para o céu. Irmão, no velório de alguém que construiu uma vida grande, ele fala mesmo sem precisar falar. Você está comigo? Cara, está diferente aqui hoje, amém? Ele fala até sem precisar falar. O que é isso? É legado. Fala comigo, legado. Legado é completamente diferente de herança. Herança é algo que você dá para alguém. Herança é algo que você deixa para alguém. Legado é algo que você deixa em alguém. Então a herança você pode perder, o legado é impossível, está dentro de você. Se tornou parte de você é forte, não é, mano? Eu pastorei há alguns anos, eu conheci pessoas que receberam a herança dos seus pais, mas a última coisa que eles querem é ser como seus pais eram. E aí, cara, fala da sua história. Cara, eu recebi uma herança do meu pai, mudou minha vida. Uau, que legal. E aí, como é que seu pai era e tal? Cara, meu pai, enfim, eu prefiro não falar nisso. Ou então, meu pai não foi um cara muito legal. E você percebe que o pai deixou algo para ele, mas não necessariamente deixou algo nele. Herança qualquer um que trabalha bastante pode deixar para alguém. Legado, você precisa de grandeza para compartilhar. Ninguém pode dar o que não tem. Irmão, pega essa chave. Ninguém pode dar o que não tem. Ninguém pode dar o que não tem. Então como eu vou compartilhar grandeza com meu filho se não existe grandeza na minha história? Eu falei sobre isso, acho que semana passada, semana retrasada, sobre a responsabilidade que nós temos de gerar nos nossos filhos aquilo que Deus está gerando em nós. Porque o que a gente vê é o seguinte, principalmente na América, tem pais que vêm para cá e falam, meu filho tem 17 anos, ele não quer ir para a igreja, me ajuda a tornar meu filho apaixonado. Eu não consigo tornar o teu filho apaixonado em 6 meses, se ele, 17 anos com você, não conseguiu ver isso em você. Não transfere para mim uma responsabilidade que é sua. Então, você não quer vir, não quer se envolver, não quer participar, você não quer viver por isso. E agora, quando o seu filho está um pouco maior, você quer que ele deseje viver por algo que ele nunca viu ninguém desejando. Eu falei sobre isso 2 semanas atrás, o Lê veio falar comigo ali na sala, ele falou, cara, você acabou comigo, mano, hoje, com a pregação, porque eu lembrei da minha infância.
Acabou a pregação, ele falou, eu precisei ligar para meus pais e agradecer. Eu falei, obrigado, eu sou apaixonado pela igreja hoje, porque vocês são apaixonados pela igreja. Uma palavra trouxe clareza para ele. Eu acho que talvez até aquele momento ele nem tinha se ligado que toda essa paixão que ele tem não surgiu do nada, ela foi transferida, isso se chama legado. Ele falou, mano, os meus pais andavam com a gente 45 minutos a pé para ir para a igreja. Ida, não, já está acabando, deixa eu pregar mais um pouco. Alguém me dá mais 5 minutos para pregar? Alguém me dá mais 5 minutos? Amém. Então segura aí um pouquinho, entra daqui a 3 minutos, só para parecer que a gente está acabando. Jesus. Eu nem consegui entrar na pregação ainda. Dá para a gente fazer uma série sobre isso. Eu tentei hoje de manhã, não consegui, estou tentando hoje à noite, não consegui. Tem alguns tópicos que a gente vai deixar para a semana que vem, quem sabe. E aí ele falou, a gente andava 45 minutos a pé para ir para a igreja e 45 minutos a pé para voltar da igreja. E aí quando meu pai conseguia carona, ele mandava eu e meu irmão na frente e ele voltava de carro. Perdão. Ele mandava eu e meu irmão de carro e ele voltava a pé. Então entende isso, uma criança está vendo paixão nos pais e ele não vai precisar fazer esforço para ser apaixonado. Por quê? Porque isso passou a ser quem ele é. Então eu creio, irmão, eu posso errar de várias formas, mas uma coisa que nunca vai faltar para minha filha é a referência de que o pai dela era apaixonado por Jesus. O vídeo dela, o que me quebrou, eu comecei a ver hoje de manhã, em casa, tomando café, eu parei, eu falei, não, deixa que eu vou terminar de ver na igreja. Uma frase dela, para mim, deu uma sensação do tipo, cara, vale a pena, a gente está indo bem. Ela falou, meu pai é um pastor grande. Olha que louco isso, eu não tinha nem ideia, irmão, e eu estava pregando sobre paternidade que desperta a grandeza. Ela falou, e ele está mudando o mundo. O que uma criança que vê no seu pai alguém que está mudando o mundo vai querer ser quando crescer? Faz sentido? Então quando o mundo tentar falar para ela, você tem que ser igual, ela vai falar, não dá, eu nasci para mudar o mundo, não para me conformar com ele. Irmão, isso é Romanos, transformai-vos, pois, pela renovação do vosso entendimento, para que então possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Alguém que foi gerada por um pai que está transformando o mundo não vai querer nadar na mesma corrente que o mundo inteiro está nadando. Eu fui gerada para colocar o mundo de cabeça para cima. Eu fui gerada para fazer história. Pastor, você não acha que isso é um pouco de, sei lá, de prepotência? Não, eu acho que é um desperdício se você viver qualquer coisa longe disso. Sendo príncipe, sendo filho do Deus vivo, carregando dentro de si o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, e achar que você foi gerado por Deus para pagar contas, comprar coisas e viver uma vida normal. Não, você não foi gerado por Deus para viver uma vida normal, porque uma vida normal, pessoas normais vivem. Você foi gerado por Deus para viver uma história sobrenatural, porque isso só os filhos de Deus podem. Somos pessoas ordinárias, mas servimos a um Deus extraordinário. Não dá para ser diferente disso. Por quê? Porque Deus colocou grandeza em mim. Deus decidiu habitar. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Se existe alguma resistência no que eu estou pregando na mente de alguém aqui, ou alguém que está online, já somos 8.000 pessoas conectadas. Suécia, Austrália, Bolívia, Alemanha conectadas também. Japão, Angola, Argentina, Moçambique, Brasil, Portugal, Estados Unidos. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez alguém ainda pode ter uma resistência do tipo, pastor, eu ainda não estou convencido de que eu preciso ter uma vida de grandeza. Então deixa eu só lembrar da matéria-prima que foi colocada em você. Mesmo que você não queira, o Deus que decidiu habitar em você, Ele é grande. É como um tesouro colocado em vaso de barro. Isso é quem nós somos. O vaso é de barro, é simples, é frágil, é limitado, mas tem um tesouro colocado dentro dele. Esses dias acharam um diamante, é o terceiro maior do mundo, se eu não me engano. Essa semana passada eu vi a matéria. E sabe o que é interessante? Se eu pegar o cofrinho da Ceci e colocar esse diamante lá dentro, não vai diminuir o valor do diamante por conta do lugar que ele foi
mas certamente vai valorizar o porquinho da Cecília depois que ele for colocado ali. Faz sentido? Assim somos nós. Como vasos de barro com tesouro colocado dentro. Eu carrego a própria vida de Deus. Eu fui lavado pelo sangue de Jesus. Irmão, são verdades bíblicas que a gente tem que trazer à nossa memória em todo o tempo. Senão, o nosso evangelho vai se resumir a frases motivacionais. Qual é o princípio fundamental do evangelho? O único que poderia me julgar preferiu morrer no meu lugar. O único Filho de Deus se fez homem para que todos os homens pudessem ser feitos filhos de Deus. Ele era o unigênito. Olha para mim, irmão. E olha que eu não era muito bom em português na época do ensino médio. Mas unigênito significa o único gerado. Jesus era o único filho gerado por Deus. Mas depois que ele se entregou à morte e ressuscitou, ele se tornou primogênito. O que é o primogênito? Primeiro de muitos. O único filho de Deus morreu para que voltasse a se tornar o primeiro de muitos. Então ele se entrega como único e volta como primeiro. E quem que vem depois? Eu, você, a sua família, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, os filhos dos filhos dos seus filhos. Você está comigo? Bases fundamentais do evangelho. O sangue de Jesus me lavou. E pelas pisaduras dele eu fui sarado. Isaías 53. Certamente Jesus levou sobre si as minhas doenças e enfermidades. Por que eu sou sarado? Porque aquele que era a própria vida se fez doente para eu me tornar sarado. Aquele que era completamente próspero se fez maldito para eu ser feito abençoado. Aquele que não cometeu pecado se fez pecado por mim para que eu me tornasse justiça de Deus. O maior milagre do evangelho, irmão, é esse milagre da substituição. Jesus tomou o meu lugar naquela cruz, tomou a minha coroa naquela cruz, passou a minha vergonha naquela cruz, recebeu o meu jugo naquela cruz, pagou pelos meus pecados naquela cruz. Então eu não posso viver como se aquilo não tivesse sido feito. Você está comigo? O louvor está comigo? Vocês estão comigo? Pega essa chave, irmão. Se você não caminha com uma mentalidade próspera, não significa que o pecado de Jesus vai ser cancelado. Olha, o André não quis utilizar a prosperidade, então vamos voltar atrás e cancelar o sacrifício. Não, o sacrifício não vai ser cancelado, ele já aconteceu. Se você vai usar ou não, é uma escolha sua, mas está disponível. Se você não quer caminhar segundo a grandeza que Deus tem para você, irmão, é uma escolha sua, mas não vai mudar o que Jesus fez, já está pago, já foi consumado. Quando ele está lá, de braços abertos, a Bíblia diz que ele declara em alta voz: Tetelestai, está consumado. Pai, eu te entrego o meu espírito, está consumado, foi feito, o preço foi pago. Jesus entrega a vida dele. A Bíblia diz que ele toca o inferno, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Uma das passagens que eu sou mais apaixonado na Bíblia é quando diz que Jesus fez de todo o inferno um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Cara, isso é muito forte, olha para mim. Jesus fez de todo o inferno um espetáculo público, triunfando sobre o inferno na cruz. Eu vou finalizar agora. Você está comigo ainda? Diga amém. Eu tenho 2 minutos. Eu estou tirando onda, tem 2 minutos ainda. Dá para a gente pregar uma série em 2 minutos. Vocês estão comigo? Não me deixe sozinho, não. Eu só tenho 2 minutos. Jesus. Todo o inferno, um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Sabe, eu quero te fazer um convite. A gente vai sair daqui. Você nunca mais vai olhar para você segundo quem você é. Você vai começar a olhar para você segundo o teu pai diz que você é. Amém? Então, se o cansaço disser para, você vai ouvir Deus dizendo para você: continua, eu sou contigo. Se o medo disser para, você vai ouvir Deus falando com você: podem 1000 cair ao teu lado, filho, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Se vier uma crise financeira, você vai lembrar Filipenses 4,19: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Irmão, se vier qualquer condenação, você vai lembrar: eu sou santo, inculpável, livre de qualquer condenação. Se o pecado tentar falar para você quem você é, você vai poder falar: ei, não me procura no meu passado, eu não estou mais lá, Jesus mudou a minha história. Você está comigo? Então viver uma vida de grandeza,
Viver uma vida de grandeza é caminhar segundo a altura da identidade que eu tenho. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. E se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! Uma igreja persistente é uma igreja gloriosa. Uma família persistente é uma família que vive promessas. Um homem persistente é um homem que não tem uma jornada inconstante. A persistência é algo indispensável para quem quer construir uma história com Deus. Os nossos desafios nem sempre são saber lidar com os topos, mas muitas vezes, Malaquias, o nosso desafio é saber lidar com os vales. Os nossos desafios nem sempre são lidar com o dia bom, mas normalmente a gente tem muitos desafios quando precisa se posicionar no dia mal. Mas eu quero profetizar algo sobre você antes da gente entrar nessa palavra. Você vai dar conta. Você já venceu desafios maiores, você já enfrentou gigantes maiores. E se você está de pé é porque nenhum deles parou você. Eu profetizo em nome de Jesus, você e a sua casa permanecerão aonde o Senhor colocou você. Você recebe isso, diga amém. Fala para alguém perto de você, você vai dar conta. Vamos, fala para alguém, encoraja alguém, dá um sorriso para quem está do seu lado, fala, irmão, você vai dar conta. Eu creio nisso, eu profetizo, o ambiente que testemunhou os seus fracassos vai testemunhar os seus milagres. Você crê nisso? Primeira coisa que eu quero falar sobre persistência é que conceitualmente existe uma diferença gritante entre o que é insistir e o que é persistir. Por mais que às vezes a gente confunda os temas, persistência não tem nada a ver com insistência. Insistência significa forçar uma porta que Deus nunca abriu. Persistência significa permanecer até que Deus cumpra o que Ele prometeu. Insistência significa a gente insistir em um projeto pessoal. Tem muita gente que faliu empresas, que liquidou patrimônios, que perdeu casamentos, que abriu mão de amizades, que desfez alianças. Por quê? Porque está insistindo em algo que Deus nunca te pediu para fazer. A persistência não. A persistência, ela vai te cobrar muitas coisas, mas o preço da persistência nunca vai ser a tua família, a tua pureza, o teu ministério, porque um homem persistente é alguém que está debaixo de uma palavra. E quem caminha debaixo de uma palavra, guarda isso aqui em nome de Jesus, irmão, tem que entender que nenhum sucesso ministerial ou profissional justifica um fracasso familiar. Vou falar isso de novo, alguém vai pegar isso daqui. Nenhum sucesso ministerial justifica um fracasso familiar. Nenhum sucesso profissional justifica um fracasso familiar. Quando a gente não discerne o que estamos persistindo e em que estamos insistindo, a gente pode estar sacrificando a nossa família em prol de algo que a gente acredita que é bom. Mas nem tudo que é bom é para você. Nem tudo que faz sentido é de Deus para você. Muitas vezes a gente está insistindo em algo que faz sentido. Igreja, olha para mim, a igreja de Jesus não se move por aquilo que faz sentido. O sobrenatural nunca fez sentido. Andar sobre as águas não faz sentido. O morto de 4 dias de ressuscitar não faz sentido. A adoração de um povo em volta das muralhas, fazendo com que essa muralha caia, não faz sentido. Um homem construindo uma arca ao longo de décadas para sobreviver a um dilúvio, não faz sentido. Deus pegar alguém que fazia parte de uma família que confeccionava imagens de santos pagãos, de deuses pagãos, e pegar esse homem, tirar do meio da parentela e transformá-lo no herói da fé, no pai da fé, não faz sentido. Pegar alguém como José, que era cativo, e transformá-lo no governador do Egito, não faz sentido. Mas o sobrenatural de Deus se expressa em meio à impossibilidade. Muitas vezes a gente insiste em algo que faz sentido e não persiste em algo que não faz sentido. Mas tudo que Deus vai te chamar para viver sempre vai partir de uma premissa de impossibilidade. O que é natural você faz sozinho, Riley. O que é sobrenatural você só faz com Deus. O que é difícil você faz sozinho. O que é impossível só Deus faz com você. Alguém comigo aqui, diga amém. Insistência é quando forçamos portas. Persistência é quando caminhamos debaixo de uma palavra.
André, como discernir? É simples. Você tem uma palavra para fazer o que faz? Você recebeu de Deus uma promessa para fazer o que faz? Sabe, uma das coisas mais perigosas numa pregação, que ativa a gente em relação a ser ousado, a se mover, a ser corajoso, é a gente tentar fazer isso sem antes ter uma direção. Eu já falei sobre isso aqui, não tem nada mais perigoso do que um tolo motivado. Mais importante do que a gente correr é saber para onde está indo. Mais importante do que a gente persistir é saber em quem estamos persistindo. Precisamos de uma palavra para fazermos tudo o que estamos fazendo. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Alguém está comigo aqui de verdade? Diga amém. Persistência fala a respeito de permanecer independente do que se levante. Eu quero falar sobre 3 pilares fundamentais para quem quer persistir aqui. Primeiro pilar fundamental para vivermos persistência é maturidade. Fala comigo, maturidade. Por que a maturidade é indispensável para quem quer se tornar persistente? Porque meninos não conseguem persistir. Meninos não conseguem permanecer. Meninos não conseguem perseverar. Eu tenho 3 crianças em casa. Uma tem 10, uma tem 3 e uma tem 1. A Chloe ainda não chegou nessa fase, a Ceci já está saindo dessa fase, o Benício está no meio dessa fase. Você pede algo, daqui a pouco ele não quer fazer, e aí a gente tem que ficar insistindo, forçando, ele não quer fazer. Por quê? Porque meninos não conseguem permanecer, meninos não conseguem perseverar, meninos não conseguem caminhar debaixo de resiliência. E esse é um dos maiores desafios, e é uma das coisas que mais tem gerado caos na estrutura familiar da nossa geração. Por quê? Porque tem muitos meninos casando e achando que o casamento os tornará homens. O matrimônio não torna um menino homem. Um menino precisa caminhar ao lado de um homem para saber como um homem se porta. O casamento não preenche vazios. Alguém completo casa com alguém completo, e aí eles então transbordam. Alguém comigo aqui? Tem muita gente que está se frustrando com o relacionamento porque tem um vazio, casa com alguém que carrega um vazio e acredita que o casamento vai suprir esse vazio. Tem muita gente apaixonada que ama o outro e se divorciou. Por quê? Porque não conseguiu suprir sua expectativa, mas o outro não vai conseguir suprir algo que só Deus pode suprir. Um homem completo, quando casa com uma mulher completa, existe agora um canal de transbordo. Você está cheio, casou com alguém cheio, vocês vão transbordar, mas não dá para esperar que um indivíduo supra de alguém algo que só o próprio Deus pode suprir. Alguém comigo aqui, diga amém. Então qual que é o desafio de uma geração que tem tantos focos de maturidade? Sociólogos chamam parte da nossa geração de geração Peter Pan. Vivemos na terra do nunca, temos dificuldade em crescer. Com 15 anos eu fui emancipado, com 17 eu saí de casa, nunca mais voltei, com 19 para 20 casei. Mas tem pessoas hoje que com 30 ainda estão tentando entender o que vão fazer da vida. Esses dias uma mulher precisou entrar com um processo, se eu não me engano na Itália, para poder remover o filho de dentro de casa. Ele tem 40 anos e não queria sair. Eu espero que eu não tenha dado ideia para ninguém aqui. Deve ter pai falando assim: amor, você conhece um advogado bom? Essa semana Giuseppe vai sair de casa. A gente precisa, irmão, precisa estar debaixo de uma palavra de Deus para nos tornarmos maduros e resilientes. Senão, a gente vai viver inconstante. Meninos não conseguem persistir, meninos não conseguem permanecer, meninos não conseguem perseverar. A perseverança é uma arte que a gente adquire ao longo das batalhas, porque Deus sempre seleciona homens marcados para marcar a história. Ele pega Gideão está no meio do lagar, ele pega vários heróis da fé. José, quando é levantado como governador, está liderando dentro do cativeiro. Ele pega João Batista, a voz que clama no deserto, ele se alimentava de mel silvestre, de gafanhotos, estava no meio do deserto, clamando, estabelecendo um caminho para o Messias. Jesus chama homens ocupados com ofícios. Por quê? Porque Deus sempre vai pegar pessoas que não estão prontas e são improváveis, mas precisam ser comprometidas com algo. Eu não estou pronto para estar onde eu estou, eu não estava pronto para assumir o que o Senhor me fez assumir, mas eu sempre fui comprometido com tudo que Ele me confiou.
Quando eu liderava uma célula, um GC, com 15 jovens na garagem da minha casa, aquilo ali tinha de mim, de Kezinha, o mesmo afinco que tem uma igreja com 15 mil pessoas. E esse é um princípio: aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. A gente sempre cuidou de tudo que o Senhor nos confiou, como se aquilo fosse tudo que a gente tinha, porque de fato aquilo que o Senhor te confia é tudo que você tem. Se você for um bom mordomo e for zeloso e permanecer e persistir, o Senhor te confiará mais, Ele aumentará o tamanho da tua bandeja, as coisas que coloca sobre ela. E se você permanecer como um bom mordomo, a cada nova estação o Senhor te confiará mais coisas. Por quê? Porque homens governam, meninos não. Meninos fazem o que querem fazer, homens fazem o que têm que fazer. Meninos fazem o que querem fazer, homens fazem o que têm que fazer. A gente viu agora nessa questão entre Palestina e Israel, cidadãos retornando para Israel para poder lutar e defender o seu país. Eu não vou nem entrar nesse assunto, embora seja muito óbvio o que está acontecendo, mas o ponto é: existe uma consciência de civilidade e de necessidade de se posicionar e se portar em cada cidadão de Israel, a tal ponto que meninas e homens sabem que são soldados em potencial, e para manter aquele estado de pé, precisam servir. Eles não servem necessariamente porque gostariam, mas todos eles servem porque têm que servir. A gente está vendo uma geração que abre mão de chamado, abre mão de ministério, abre mão de qualquer coisa. Por quê? Porque não quer enfrentar o processo. Eu já falei isso aqui, vai ser canal de vida para alguém. Alguém está recebendo algo de Deus aqui nessa noite? Diga amém. Quando você aceita gerar algo, você vai ter que enfrentar obrigatoriamente algum tipo de dor. Ou você vai enfrentar as dores de parto, ou você vai enfrentar as dores do aborto. Tem gente abortando sonhos de Deus, promessas de Deus, abortando casamento, matrimônio, família, promessas. Por quê? Porque o processo dói. Irmão, abortar dói também. A diferença é que as dores de parto passam e você tem uma vida para sempre. As dores do aborto passam, mas você tem culpa para sempre. Eu falei sobre isso semana passada. Uma atriz global que falou algo que me impactou. Eu vi esses dias um Reels dela. Ela falou: há 35 anos atrás eu abortei o meu filho. Hoje o filho que eu matei teria 35 anos de idade. Precisamos ter esse mesmo nível de consciência para as promessas de Deus. Se Deus fez uma promessa e você não está gerando, obrigatoriamente você está sufocando ela. Deus te prometeu algo, Deus te confiou algo, Deus fez promessas para você que elas antecedem a tua existência. Então precisamos permanecer, precisamos persistir para que se cumpra a promessa que o Senhor nos fez. Você não vai ficar inconstante na tua jornada, você não vai ficar batendo cabeça, você não vai ficar andando em círculo. Eu profetizo em nome de Jesus, você vai viver o que Deus te chamou para viver. Você pode declarar isso com autoridade. Diga: eu sou quem Deus diz que eu sou. Diga: eu tenho o que Deus diz que eu tenho, e eu vou viver cada palavra que o Senhor disse que eu viveria. Alguém pode celebrar Jesus aqui nessa noite? Aleluia! Tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.